Eita, tem um cachorro latindo. Sou eu. Não. Parece que eles estão combinando com a galera aqui de casa. Ah, é? Nossa, professor, deu um BOzão aqui em frente à minha casa. Tem polícia, uma galera reunida ali. Não sei o que aconteceu. Mas você mora Vai saber onde? pra contar pra nós, né, meu filho? Ah, eu não. Você mora onde? É. Eu moro em frente ao Palácio da Justiça, aqui onde fica o governador. Ah, tá certo. Ah, no centro cívico. Pense, toda semana tem protesto, tem manifestação, tem buzina. Sem Os brincadeira, Bolsominion? nas últimas 5 semanas, toda semana teve. Você não joga o ovo, não? Então, professor, não sei se você não me tem no Facebook, né? Não sei, não sei. Eu acho que tem, não sei não. Porra, esses dias não, a primeira que teve, eu É, saí e gritei assim, fora Bolsonaro. O cara ameaçou me espancar, xingou eu, minha família inteira. é. Aí tava minha mãe olhando, assim, minha mãe ficou assustada, assim, sabe? E a minha mãe Aham. também votou no coisa. Mas daí depois dessa, até ela ficou assustada. Ela ficou tipo, meu Deus do céu. É, mas acontece, tipo assim, essas pessoas, elas são, tipo assim, elas estão colocando para fora o que elas têm de pior, né? Não. Eu tinha visto só na internet esses piti, assim. Eu nunca tinha visto um negócio pessoalmente, assim. Quando eu vi pessoalmente, eu fiquei assustado. É isso aí. Mas vamos lá, vamos continuar aqui, tá? Então, olha só o que eu disse. Então, em tese acontece a seguinte coisa, tá? Então, é para quando eu tiro a média, né, distribuição, ou pelo menos 50% está por AK, acima da média, e 50% está abaixo da média. Deixa eu ver no grupo de vocês o que que aconteceu, né? A gente viu que a nota de vocês na minha disciplina foi 8. Então, nós tivemos a seguinte distribuição, ó. A seguinte distribuição. A média era 8 e nós tivemos quantos alunos com abaixo de 8? 1, 2, 3 e aqui 4 alunos se eu contar com 8. Acima de 8 eu tive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ou seja, eu tive 9 alunos de um lado e 4 do outro. Aí você diz assim, pô, professor, o senhor falou que era 50%, mas é porque a turma de vocês ela é pequena. Ela tem então 13 alunos, tá certo? Vocês se lembram quando eu falei para vocês que em estatística, para fazer tamanho de amostra, a gente tem um número mágico? Que a gente, para poder comparar um grupo com outro, a gente tinha que ter pelo menos 30 observações, 30 questionários num grupo. Você lembra que eu falei isso? Tamanho de amostra? Eu digo, ó, se vocês querem comparar os homens de classe A com as mulheres de classe A, vocês têm que ter pelo menos 30 homens de classe A, 30 homens de classe 30 mulheres de classe A. É por isso. Então, ou seja, para que a gente possa ter essa curva melhor desenhada, que esse grupo possa ter 50 de um lado, 50 do outro, eu tinha que ter pelo menos 30 observações. Então, ou seja, eu tinha que ter pelo menos 30 pessoas aí para que a gente pudesse ter uma distribuição melhorzinha, tá? Mas o desvio padrão é justamente isto. Ela é uma medida de dispersão. E a técnica estabelece 3 desvios padrões. Então, pegando aqui o Excel, ó, tá? Então, o que que nós temos? A gente tem justamente isso aqui. Primeiro, é entender que eu tenho uma média, e quando eu tiro a média, eu tenho uma medida de dispersão da média, que é o desvio padrão. Essa aqui está toda bonitinha, porque que ela está assumindo que as pessoas têm uma distribuição normal, né? A gente vê que nem sempre as distribuições são normais. As distribuições podem acontecer isso, ó. Num semestre só, uma turma pode ir numa disciplina muito mal, na outra pode ir muito bem, tá certo? Então, as distribuições não são normais, né? Então, essa é a primeira coisa. O que tem de acontecer? O que tem de acontecer é que é o seguinte, primeiro, olha só, eu tenho aqui a média. A média sempre vai ter esse símbolo, tá? E o desvio padrão, ele é visto pela letra sigma do grego, tá certo? Então, o que acontece? A gente sempre considera um desvio, 2 desvios, 3 desvios. Seja para frente da média, ou seja, né, para notas maiores, ou seja, para trás da média. Então, quando eu estabeleci um desvio para vocês, eu disse, ó, a nota de vocês é 8 em média e o desvio é 1,26. Significa o quê? Significa que eu tenho
64% de vocês, entre uma nota que vai de média menos desvio 6,74 até média mais o desvio, o 9,26, tá? Que foi o que aconteceu, tá certo? A gente viu que de vocês, ou seja, 64% de vocês, em mais ou menos, tiveram nota nesse intervalo. Só teve 3 alunos, né? Ou seja, por volta de 33%, né? Que tiveram nota fora desse intervalo. 2 tiveram nota abaixo de 6,75, que um que teve 5, outro teve 6, e outro que teve nota acima de 9,26, que foi uma aluna, né, a Jennifer, que tirou 9,5, tá bom? Então, ou seja, a medida de dispersão permite a gente ver a distância da área. Então, a gente tem alguma coisa assim, ó. Quando eu jogo o primeiro desvio em qualquer situação, ele vai ser por volta de 65,4% da área. Ou seja, ele está querendo dizer que 64% das pessoas terão nota nesse intervalo. O segundo intervalo, o segundo desvio, ele vai pegar daqui até aqui. Ele está querendo dizer que as notas, né? 95% das pessoas tiveram notas, né? Tiveram valor 2 desvios, ou seja, 2 desvios para cima, 2 desvios para baixo. Professor, como é que assim fosse 2 desvios? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, deixa eu fechar aqui e voltar aqui para o Excel. Atenção, já voltando aqui para o Excel. Pronto. Ó, a gente viu aqui que aqui é a média. Com um desvio, 64% de vocês ficou entre 6,77 e 9,26. Eu vou jogar aqui mais um desvio. Então, eu vou jogar esse mais isso. Desculpa, na verdade é menos. Menos um desvio. E vou jogar aqui mais um desvio. Então, vou jogar esse mais um desvio. Então, olha só. Ele está querendo dizer o seguinte, ó. Ele está dizendo assim, ó, se eu jogar 2 desvios, o intervalo passa de 5,5 para 10,5. Então, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo, ó, entre 5,5 e 10,5, nós vamos ter por volta de 95% das pessoas estarão nesse intervalo de 2 desvios. E no caso de vocês foi o que aconteceu, tá certo? Ou seja, todos vocês, com exceção de uma pessoa, ficou com nota entre 5,5 e 10,5, né? O 10, que era a nota máxima. Só um que teve nota 5, tá certo? Ou seja, ficou abaixo desse desvio, tá certo? Que seria por volta mais ou menos de 5%, né? Como eu disse, como o grupo de vocês é pequeno, não dá para a gente poder dar os números tão exatos dessa forma. Mas o que é importante para vocês aprenderem, tá certo? Que sempre nós vamos ter o desvio, tá certo? Ele é uma medida de dispersão. Quanto menor o desvio, mais homogênea a amostra. Quanto maior o desvio, mais heterogênea é a amostra, tá certo? Então, olha só isso daqui. Eu estou pegando aqui o seguinte, gente, tá certo? Né? Então, o que acontece? Olha que legal aqui. Isso aqui é a curva só de 2 disciplinas, para não confundir. Eu peguei a curva do Marcelo e peguei a curva da Jane, tá certo? Então, o que acontece? A curva da Jane, a média foi de 8,5. E a do Marcelo, a turma foi com 2,3. Se eu passar um desvio,
né, eu vou encontrar o desvio da Jane bem aqui. Ou seja, 64% de vocês devem estar mais ou menos com uma nota entre, sei lá, entre 7,5, digamos que o desvio foi 1, né? O desvio aqui foi 1. Então, a nota vai estar entre 7,5 e 9,5, tá certo? Digamos que o desvio foi 1. Digamos que no caso do Marcelo, o desvio passa aqui. Digamos que o desvio dele foi de 0,7, certo? 0,7. Então, 75% de vocês vai ter uma nota entre 1,6, que seria 2,3 menos 0,7, tá certo? E 3, tá certo? Então, seria essa a ideia do desvio, tá? Então, ou seja, cada média tem o seu desvio, tá? Então, isso aqui é um ponto interessante a gente considerar, ou seja, o desvio só permite a gente ver a curva de dispersão da média, tá certo? Olha só, tá bom? Pessoal, dê uma olhada nisso aqui e olha só que interessante, tá certo? Veja só o seguinte. Aonde foi que a turma teve um desempenho melhor? Na disciplina em vermelho ou na disciplina em azul? Lembrando que X com tracinho é média e lembrando que o sigma é o desvio. Qual que é a pergunta, professora? Me perdi. Vamos lá. Considerando o seguinte, estou perguntando, entre essas duas disciplinas, tá certo? Aonde que a turma, o grupo da turma, não as pessoas, o grupo da turma teve um desempenho melhor na disciplina em vermelho ou na disciplina em azul? Lembrando que X, tá, é média, ou seja, esse Xzinho com tracinho em cima é a média, e o sigma, né, o sigma aqui, essa letra sigma, é o desvio padrão. Na disciplina da Jane. Ok, você acha que é a disciplina da Jane? Quem Eu acho mais? que é na disciplina azul, porque a galera tirou no máximo 7 na da Jane. Nas outras teve gente tirando acima de 7. Não, mas olha só, você tem que Eu, analisar. Você tem que analisar quais são os indicadores que você tem aí. O desvio padrão e a média. O desvio padrão e a média. O desvio padrão é maior na disciplina da Anne, Então, significa o quê? que a nota que o desempenho é menor. Não é que o desempenho seja menor. Quanto maior o desvio, Maior a mais diferença entre notas. dispersa é a turma. Uhum. Tá certo? Então, olha só. Deixa eu melhorar aqui. Eu falei uma coisa e a Jennifer interpretou outra, tá certo? Eu entendi o que ela quis dizer. Ah, teve gente que tirou nota melhor, tá certo? Na disciplina da Anne. Mas vamos pensar que a turma, ela foi mais homogênea. Vamos pensar o seguinte, aonde a turma foi mais homogênea, tá certo? Na matéria da Anne teve mais gente que tirou tipo 6, 7. Na matéria da Jane ou na matéria da Anne? Vamos ver aqui, ó. Mas agora eu não lembro a curva. Vamos lá. Aonde é que a turma foi mais homogêneo o seu resultado? Foi na vermelha, na da Na Jane. vermelha, tá certo? Por quê? Porque teve mais gente tirando entre 5 e 10 ali. Eles, aqui, ó, olha só. Acho que é um 7, 8, 7, sei lá. Na vermelha aqui, a nota a média é 5,7. Na outra também é 5,7, tá certo? Pessoal, vocês estão analisando separadamente a coisa. Vocês têm que analisar. A média é uma ferramenta para analisar o conjunto, não é para analisar o resultado individual. Tá certo? Minha pergunta é, aonde a turma teve um resultado mais homogêneo? Foi na disciplina em vermelho ou foi na disciplina em azul? Vermelho. Em vermelho. Por quê? Porque ela tem um resultado mais concentrado de notas. Exatamente, olha só. A gente pode ver, até porque o desvio é menor. Quando o desvio é menor, o que é que acontece? Tá certo? A média está bem aqui, ó, 5,7. Mas Essa aí é o 5,7? 5,7, ó. Tá vendo? Tá.
5,7. Porque o 5... Eu achei que, tipo assim, 5,7 fosse a média, mas, tipo, ali fosse um 6, 7, sei lá. Eu Eu também entendi. tinha entendido isso no começo. Tanto que eu falei, teve mais gente que tirou, tipo, 6 do que com outra nota. Não sei, mas agora eu entendi, então. Tá vendo aqui, ó, o traço pontilhado, média de vermelho. Traço pontilhado, média do azul. É que o azulzinho tá um pouquinho para trás, professor, daí eu me confundi. Uhum. Tá. Mas, Exatamente. É porque eu quis deixar uma para não ficar um em cima da outra, entendeu? aham. Eu digo assim, leia-se que é a mesma coisa, tá? Então, o que acontece? Nessa disciplina, a média, o desvio foi maior. Significa que a turma dispersou mais, ó. Ela está mais dispersa, tá certo? Então, quando eu passar o primeiro desvio padrão, tá? Tipo assim, deixa eu pegar até inserir aqui uma... Assim, atenção, peraí. Deixa eu passar. Inserir aqui um... Peraí. Só um instante. Forma. Ó. Quando eu passar um desvio padrão no azul, o primeiro desvio vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá? Deixa eu só aumentar. Ó. O primeiro desvio vai estar aqui. Né? Ele vai estar mais ou menos aqui, tá vendo? Ó? O primeiro, porque está mais disperso, porque a média é maior. Quando eu vou passar o primeiro desvio da turma vermelha, olha só, ele vai estar mais ou menos aqui, ó. Tá vendo? Então, esse seria o primeiro desvio do vermelho. Está mais concentrado. Por quê? Porque o desvio é menor, tá certo? O desvio é menor. Significa que vocês estão mais concentrados. Moral da história. Eu posso chegar e dizer só com essas duas informações a mesma média, né? É como fosse o seguinte, o Marcelo, a Jane se encontra com a Anne. Aí a Jane, Anne, qual foi a média da tua turma dos meninos? Foi 5,7. Aí a Jane, puxa, a minha também foi 5,7. Aí ela diz, mas engraçado. Aí a Anne vai dizer assim, mas teve 2 que tiraram 10 e teve 3 que tiraram 1 e 2. Aí ela, nossa, no meu, tá certo? Foi 5,7, mas não teve ninguém que tirou 10 e também não teve ninguém que tirou menos de 3. Todo mundo ficou aqui. Você está entendendo? Ou seja, as duas podem ter tido as mesmas médias, a turma, né? Só que ela diz assim, a Jane encontra comigo e diz, e sabe qual foi a nota da tua turma, do pessoal do quinto período? E olha, a turma no geral teve média 6, né? E contigo ela, comigo também teve nota 6 também. Mas, só que, menino, quer que você veja? A Rúbia e o Kuroski tiraram 10, tá certo? Em Nossa, bom se compensação, fosse. o Daniel Davi, a Jennifer e a Juliana e o Lucas tiraram tudo abaixo de 3. Eu digo, nossa, foi mesmo? Pois na minha, eu quero que você veja, não teve ninguém que teve nota mais do que 9. A maior nota foi a da Cíntia, que tirou 8,5, mas também não teve nenhuma nota abaixo de 4,5. A nota mais baixa foi 5, que foi do Daniel Kuroski. Aí o que significa? A gente começa a perceber que a média é importante, mas só que no meu caso, a turma estava mais homogênea, porque o desvio vai ser menor, enquanto que no caso dela, a média vai estar mais heterogênea, o desvio vai ser maior, certo? Então, esse é o papel do desvio, tá, gente? O desvio é para explicar o quanto, tá? As pessoas se dispersam da média, tá certo? O desvio está dizendo, ó, aquele grupo, ele teve uma média numa escala que vai de 1 a 5, aquele grupo teve nota 4, mas o desvio dele foi de 0,3, bem pequeno, ou seja, todo mundo pensa da mesma forma. Enquanto que naquele outro grupo, as pessoas teve nota 4,
mas só que o desvio foi de 1,2, ou seja, tem gente que concorda, mas tem gente que discorda em parte daquela realidade, tá certo? Então, esse é o papel do desvio, tá? Então, isso é um ponto interessante a considerar. Pessoal, até aqui tudo bem? Tudo perfeito, professor. Tudo beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos dar prosseguimento aqui, tá certo? Então, eu vou pegar só uma coisinha aqui, com licença. Deixa eu ver o que falta aqui. Ok, beleza. Mesma coisa aqui que eu vou mostrar, tá certo? Olha só. Vou pegar aqui. Ó. Ó, pessoal. Qual dessas 3 curvas, tá? É a azul, a vermelha e a verde. Qual das 3 tem o menor desvio padrão? Visto que elas têm a mesma média. A verde? Não, a azul. A Desculpa. azul, exatamente. Quanto ou seja, quanto mais estreita é a curva, significa que a turma, né, tem uma menor dispersão, né? Quanto mais estendida, ou seja, mais larga a curva, né, significa que tem uma maior dispersão. Então, tá correto, ó. Menor, média, estamos vendo aqui, tá bom? Então, basicamente, era isso que era para a gente considerar. A última coisa que eu tinha que colocar para vocês era a escala de razão, como eu falei para vocês. A escala de razão é da mesma forma de uma escala intervalar, só que ela funciona com um zero absoluto. Então, por exemplo, nas relações, qual o seu grau de uso de preservativo? Nunca uso preservativo, ou seja, é zero, né? Eu sempre vou começar com zero, certo? Então, é isso que é interessante como sendo uma escala de razão. E, como eu disse, se eu tenho média, eu posso fazer comparação de média, que foi que eu fiz na aula passada, né? Então, por exemplo, a gente perguntou para as pessoas com qual frequência ela usa preservativo. E numa escala que vai de 1, discordo totalmente, a 4, concordo totalmente. Então, a gente perguntou, quando eu saio pela primeira vez, a média das pessoas foi 4,59, ou seja, a média máxima seria 5. E a média mínima seria 1. Então, a maior média, que é o maior grau de concordância, é nesse item, quando eu saio quando eu saio com alguém pela primeira vez. E nós estamos percebendo aqui é o grupo geral, ó, a média geral. E aqui a média do feminino e do masculino. Então, nessa pergunta geral, a gente está vendo que as mulheres têm uma média de concordância um pouco maior do que a dos homens, tá certo? Então, coisa que não vai acontecer nos outros itens. Os outros itens estão bem parecidas as médias, diga-se de passagem, tá certo? Então, o que vamos fazer agora? Vão lá para o Excel, aquele exercício do Excel que nós estávamos trabalhando, tá certo? Que é aquela planilha de medicamentos. Vamos ensinar para vocês a como trabalhar com o desvio padrão, tá certo? Como trabalhar com o desvio padrão, que é o que a gente ensinou. Então, a gente está finalizando as aulas de estatística, trabalhando com as informações que tem lá, tá? Seguinte, na aula de terça-feira, vai estar liberado para vocês, a partir das 5 horas da tarde, um exercício de pesquisa e de estatística, tá bom? Então, o que é para vocês? Vocês era para dar uma olhada, né? Na verdade, eu vou liberar esse negócio na segunda logo, tá certo? Vou liberar logo na segunda, para vocês darem uma olhada nos exercícios de estatística, para verem. E a aula que a gente vai ter na live que a gente vai ter na terça-feira é para a gente poder fazer esses exercícios, tá bom? Para ensinar vocês como fazer esses exercícios de estatística. Beleza? Então vamos lá. Então abram o... Vai ter que entregar, professor? Como Vale é que nota? é? Vai valer nota. Vale nota? Vai valer Beleza. nota, tá certo? Mas a gente vai fazer junto. Eu vou estar aqui para a live para tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então eu beleza. não vou conduzir o exercício. Tá. Entendeu? Eu não Professor, vou conduzir o exercício. eu tenho uma dúvida.
Diga. O meu computador não tem pacote Office, porque ele não veio com pacote Office assinado. Então, esse é o meu problema. Mas eu tenho o Drive, só que eu não sei se a planilha do Drive funciona da mesma forma que funciona no software, né? Oxe, mas Mas você não tem pacote de planilha no teu Macintosh? Não, não dá para Quando usar a o gente- LibreOffice da mesma forma? o Office tem que pagar. Não, o LibreOffice. Dani, Não Oi? é o LibreOffice. mande mensagem para o Fabiano, porque tecnicamente é para todo mundo da faculdade ter Office, o pacote Office de graça. Eles mandaram uma Ah, mensagem no Moodle que a gente tem e aí eles colocaram lá o passo a passo no nosso e-mail. E aí eles colocaram o tá. passo a Mas não passo. era só por 30 dias, porque o pacote da Adobe era só por 30 dias. Não, o pacote Office a gente tem liberado, a faculdade pagou desde o ano passado. Tá. É que Eu vou porque dar o uma olhada, pacote então. Office, ele sempre dá falha na ativação do produto, porque eu acho que ele é Piratex. Então, funciona tudo normalmente, só que eu acho que eu só não consigo Então, fazer nada online. Normalmente no... é o ra@aluno.unicuritiba.edu.br. Mas E a senha é a mesma senha do Moodle. É para quais, ser. quais programas que a gente vai ter que usar agora? Na disciplina? É. Só o Office, só o Excel. Então, eu sei que o LibreOffice, Excel eu tenho no meu. ele é gratuito. Só o Excel que a gente vai usar. Bom, tá, mas de qualquer forma eu vou dar uma olhada nesse da faculdade. Uhum. Se não, eu vejo uma outra forma ou faço pelo Drive mesmo. Em último caso, no Note da minha mãe tem Excel, eu posso usar lá também. Não tem problema. Ok, beleza. Mas como as meninas Beleza? estão falando, qualquer coisa você entra em contato com o Fabiano, que a faculdade está disponibilizando isso. Tá? Beleza. Obrigado, gente, pela dica, hein? Não, é isso mesmo. Inclusive é o seguinte, quem está com problema de acesso de dados, tá certo? A faculdade está disponibilizando também um pacote de dados via Vivo, tá? Então, vocês podem entrar em contato com a faculdade. Nossa, mas vivo e nada é quase a mesma coisa, né, professor? Bom, Não, brincadeira. portador não merece pancada. Eu só estou Não passando dá pra... pelo preço que eu comprei, tá bom? A informação. Então é o seguinte, vocês lá, quem ainda não baixou o seu material no Moodle, tá certo? Olha só, aqui no Moodle... Oh, licença. Ai, Jesus. Eita. Nossa Senhora, 200 mil casos de Covid. Estatística. Ok. Gabi, acho que teu microfone tá ligado. Desculpe. Pronto. Então é o seguinte, quem não baixou o seu material no Moodle você vai encontrar aqui o seguinte, a gente deixou aqui, ó, base de dados, pesquisa de consumo de medicamentos. Pessoal, vai cair, mas eu quero ficar com vocês até 8h30. Se cair, entrem de novo, tá bom? Vou já passo o link pela Rúbia e pela Lari. É o mesmo link, prof. Tem certeza que é o mesmo link? Porque eu vi que ele Sim, muda é algumas só- letras. Porque, tipo assim, eu mudei o link na hora do Moodle aqui também, entendeu? Não é o mesmo link, eu É mudei. o mesmo link. Mas tudo mesmo assim eu vou passar, tá certo? Então vamos Tá, lá. aham. Então abram aí para vocês essa planilha de Excel para a gente ver duas coisinhas. Então vou pegar meu Excel aqui. Então temos aqui a base de dados, tá? A gente estava explicando. Nossa, não é essa. Peraí. Ai, meu Deus. Ai, Jesus. Desculpa. Ah, Jesus de Nazaré. Que coincidência. Que coisa confusa. Ai, ai. Peraí. O professor é em beira de um ataque de pânico. Pronto. Perdão. Né? Síndrome de... como é que é? Da fanqueira lá.
De novo, errado. Meu Deus, tá certo? Hoje eu tô Ludmilla total. Vamos lá aqui. Vamos lá aqui. Então, vamos lá. Então, a gente tem essa base de dados que tem essas perguntas: sexo, idade, grau de preocupação, última prevenção, quanto toma o medicamento, né? Lembrando que eu disse, pode ir de nenhum a 1 a mais de 10. Aí eu fui repetir a coluna aqui para 0, tá certo? Nenhum fica 0, porque se eu deixar só nenhum, eu não consigo tirar a média. Mas se eu deixar aqui 0, eu consigo tirar a média, né? Quanto a pessoa já usa de medicamento, aqui os motivos para ela usar remédio sem prescrição. Então, aqui vai de 1 a 5, que é a escala de 5, concordo totalmente, até 1, discordo totalmente, 2, discordo em parte, 3, nem concordo nem discordo, 4, concordo em parte, e 5, concordo totalmente. Então, isso é só recordando que é o que nós vimos na aula passada. Então, na aula passada, nós explicamos para vocês como fazer a tabela dinâmica, tá certo? Então, pela tabela dinâmica que a gente tem aqui, eu vou desmarcar aqui, ó, sexo, desmarquei tudo aqui, certo? Eu tenho uma tabela dinâmica e pela essa tabela dinâmica eu posso limpar aqui para vocês poderem ver. Então, eu posso, pela tabela dinâmica, fazer frequência, fazer média, fazer até o desvio padrão. Então, só recordando uma frequência que a gente fez, né? As perguntas que são escala nominal. Sexo, eu tenho uma pergunta escala nominal que as respostas são masculino e feminino. Eu não posso ver média, só posso ver a frequência. Então, aqui eu cliquei em sexo, ó, masculino e feminino, arrastei os dados, né? E aí eu estou vendo a frequência absoluta ou relativa, gente? Absoluta ou relativa? Frequência Absoluta. absoluta. Frequência relativa é em percentual, tá? Só lembrando, se eu quiser ver a frequência relativa, o que é que eu faço? Eu deixo o mouse aqui dentro dos espaços aqui, com o botão da direita, eu vou pedir para mostrar valores como e vou ver o percentual da coluna. Então, aqui, ó, eu tenho o percentual da coluna, certo? Então, 57,30% é de mulheres e 42,7% é de homens, 100%, tá bom? Então, isso aqui é a frequência relativa, beleza. Então, eu vou tirar aqui, né, vou deixar sem cálculo novamente. Agora, eu vou ver o grau de preocupação com a saúde, tá bom? O grau de preocupação com a saúde. Então, eu vou desmarcar o sexo e vi o grau de preocupação com a saúde. Nossa, o que aconteceu aqui? Quando a gente tem número, aqui é o seguinte, ó, aqui eu tenho letra, os itens são letras. Aqui eu tenho letra, certo? Mas quando eu tenho um número, eu tenho que clicar, segurar e arrastar. Cliquei, segurei e arrastei, certo? Então, o grau de preocupação com a saúde vai de 1, nada preocupado, a 10, muito preocupado, certo? Aí eu vou, arrasto os dados. Arrastei os dados e ele está vendo aqui para mim. Nossa, professor, não tinha só 541 pessoas, por que tem 4.000 aqui? Porque ele deve estar fazendo alguma outra função. Então, eu deixo o mouse aqui dentro. Deixei. Qualquer local. Posso deixar aqui, aqui, aqui. Aí, com o botão da direita, eu vou pedir para ver o que, ó. Eu quero que ele conte. Então, ele contou. 7 pessoas disseram que tem grau de preocupação 1 e 119 pessoas têm um grau de preocupação 10, tá certo? Então, vamos ver agora a média. Deixo novamente o mouse aqui dentro e com o botão da direita, tá certo? Eu vou pedir aqui para resumir por média, tá? Então, a média deu média, ó. Vou pedir aqui as casas decimais. Desculpa, calma. Ó, no meu caso aqui, as médias aqui deu 7,5, tá certo? 7,5 de média, tá bom? Beleza, ou seja, em média, aquelas 471 pessoas tiveram nota 7,5. Vou resumir agora os valores pelo desvio padrão, mas não aparece a opção desvio padrão, mas aparece aqui, ó, mais opções.
Então, opções aqui, eu vou pedir a opção, ó, desvio padrão, desvipad. Pedir a opção desvipad, ó, 2,9. Tá? Então, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo que as pessoas teve uma média 7,5, tá certo? E aí eu tive assim, ó, se eu considerar aqui essa média mais o desvio, certo? Só que eu não vou ter. A média mais o desvio dá 9,59. Na verdade, média menos desvio. Menos desvio dá 5,4. Se eu considerar aqui a média mais o desvio, eu vou ter esse mais o total do desvio. Então, eu tenho aqui, ó, o que estou dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, praticamente 2/3 da amostra, tá certo? Teve nota mais ou menos entre 5,4 e 9,5. Como a gente não tem nota quebrada, tá certo? Ele está querendo dizer que mais ou menos 65% das pessoas tiveram nota entre 6 e 10, né? Foi justamente isso daí. Vamos ver realmente se essa nota, se aconteceu realmente isso, né? Nota entre 6 e 10. Então, eu vou tirar aqui, eu não vou ver o desvio, eu vou pedir para contar, tá contando, tá? E vou ver agora o percentual de coluna, né? Para ver o percentual, né? Então, aqui é o seguinte, entre 6 e 10, ó. Na verdade, foi bem mais do que isso, ó. 80% das pessoas tiveram um percentual entre 6 e 10. O que deve ter acontecido é que esses dados aqui puxaram a média mais para baixo, tá certo? Mas o desvio é justamente essa medida de dispersão, tá bom? Então, pessoal, moral da história, tá certo? O que nós vimos até agora? A gente viu média, frequência, desvio, pergunta em escala nominal, pergunta em escala intervalar. Então, o que eu vou providenciar? Eu vou providenciar para vocês um exercício, tá bom? Eu quero ver se eu saio com esse exercício, eu vou providenciar isso nesse final de semana. Eu quero ver se eu saio com esse exercício na segunda-feira já. É um exercício, eu vou fazer também uma pequena pesquisa, tá certo? Para que vocês possam aprender a fazer média e desvio, tá? E fazer lá as frequências. E fazer um questionáriozinho também com algumas informações. Então, nós vamos fazer na terça-feira uma noite de atividade. Então, vai contar nessa atividade justamente o resultado que vocês vão me entregar, certo? Então, não deixem de brotar na live na próxima terça-feira. Eu vou passar os exercícios já antes, vai cair nosso tempo aqui, já 8h30, não quero tomar aula do professor, tá? Mas eu vou deixar a live daqui a pouquinho para vocês também, caso vocês tenham alguma dúvida. Então, ou seja, na segunda-feira deixo os exercícios, e aí vocês dêem uma olhada antes para a gente poder resolvê-los na terça-feira. Lembrando que na terça eu vou resolver a partir da demanda de vocês. Tipo, professor, não entendi isso, a gente vai e faz. Professor, não entendi isso, a gente vai e faz também. Tá bom? Beleza, gente? Beleza, professor.